de vícios. Não, irmãos. Procura apresentar-te a Deus, não ao pastor. Como obreiro, como trabalhador. Esteja à disposição para Deus te usar no trabalho, no crescimento da igreja. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tenha do que se envergonhar. O que te envergonha? O que nos envergonha? Pecado. Aí você está lá na praça pregando. Por essa razão, a maioria dos crentes não quer ir para a praça. Quer ficar escondido dentro da igreja. Dentro do seu casulo. Porque se for para a praça e pregar, alguém vai levantar lá e falar, mas você está falando isso aí por quê? Você é um adúltero. Você comprou e não paga. E agora? Tem do que se envergonhar. Não pode ir para a rua, não pode ir para a praça. Vai ter que ficar só dentro do casulo. Qual é o casulo? Dentro da igreja. Não pode obedecer e fazer a vontade de Deus. Tem que ficar lá, preso lá e imóvel dentro do seu casulo. Porque tem do que se envergonhar. Fala mal de todo mundo. Aí chega lá na praça e vai pregar. Vai pregar sobre a verdade. Alguém apresenta lá e diz, olha, como que você está falando sobre a verdade se você mentiu a meu respeito e disse que eu sou uma coisa que eu não sou? Pronto, irmão, acabou. Então procura apresentar-te a Deus, não a pastores. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, se converta, muda de vida. E aí você terá ousadia, você terá a unção de Deus. E que maneje bem a palavra da verdade, irmãos. Aonde eu vou descobrir a vontade de Deus? Na Bíblia. A vontade de Deus está nua e patente na palavra de Deus. Mas se eu não manejo bem a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, perigosa, que ela mata e dá vida, eu vou usar a palavra de Deus às vezes para matar os outros. Ao invés de usar a palavra de Deus para dar vida às pessoas, aí eu vou usar ela para matar os outros e matar a mim mesmo, porque eu vou falar uma coisa que eu não vivo. Ei, irmão, o título da nossa live hoje é a vontade de Deus. Todo mundo reza. Mas todo mundo faz a vontade de Deus? Todo mundo reza. É o texto mais conhecido na Bíblia. Não tenho dúvida nenhuma. É o texto mais conhecido no mundo inteiro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que adianta falar, irmãos? Que adianta falar? Da boca para fora. Que adianta ensinar se na minha vida não acontece? Seja feita a tua vontade. Então, a irmã Marta, por mais que ela sofra, a vontade de Deus foi feita e vai ser feita. O filho, Deus não fez a gente para enterrar os filhos, mas se essa é a vontade de Deus, vai acontecer. Faz, irmã, e essa é a nossa função. Ainda que a gente não faça na sua totalidade, mas é para isso que Deus nos chamou, para fazer a vontade dele, não a minha. E qual é a primeira vontade de Deus? Que ninguém se perca. Nós vamos ver alguns textos da vontade de Deus. Não vamos pegar um texto como eu pego aqui, não. Nós vamos ver isso aí sobre a vontade de Deus. Peço orações pela minha família, pelo livramento. Amém. Vamos orar daqui a pouquinho. Pai, seja contigo, minha irmã Raquel Rodrigues. Então, irmãos, é isso aí que eu preciso aprender. Fazer a vontade de Deus. Porque quando a vontade de Deus é feita na minha vida, meu irmão, não precisa se preocupar com amanhã. Olha aqui, eu não preparo mensagens. Parei com isso, irmãos. Depois que eu passei a fazer a vontade de Deus, deixar a vontade de Deus ser feita na minha vida,
eu não sei mais o que eu vou falar, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não sei mais para onde eu vou. E aí, ninguém te entende. Aí você vai comprar uma briga com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, vão chamar você de irresponsável, mas aí passa 10, 11, 12 anos e tudo melhor, muito melhor do que era antes. Porque o Deus que te chama é responsável por você. Quando você toma suas próprias decisões e a sua vontade é feita, você é responsável por tudo. Você vai responder por tudo. Mas quando você faz a vontade de Deus, você é chamado de louco, mas Deus supre todas as suas necessidades em Cristo. Deus te dá alegria. Deus te dá força. Deus te dá saúde. Até o momento que a vontade dele for essa que sobre a sua vida. Então a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, mas não adianta só falar. A religião hoje é retórica. Do mesmo jeito que estava quando Jesus veio, era só retórica. Os fariseus falavam, mas não faziam. Pregavam sobre amor, mas não praticavam. E o que Jesus disse para eles? Vocês são como sepulcros caiados. Por fora estão lindos, prega que é uma maravilha, mas não faz a vontade de Deus. Fala sobre o amor, mas não ama ninguém. Olha bem, o amor dos fariseus. Perseguiram Jesus, judiaram de Jesus e mataram Jesus. Que amor é esse? O amor não se ensoberbece, o amor não zomba de ninguém. Quem ama não fica por aí zombando do outro. Aí diz que ama. Ama porque está com desejo de sexo. Ama porque está com desejo de ganhar dinheiro. Que amor é esse? Vamos orar? Raquel por livramento, né? Poderoso Deus, nosso Pai. Como é bom estar na Tua presença, como é bom obedecê-lo, como é bom fazer a Tua vontade. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor está na direção da minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Por essa razão eu glorifico o Teu nome, porque tudo tem dado certo na minha vida. Mesmo aquilo que parece estar dando errado, está dando certo. Porque é o Senhor que opera tudo em todos. Tanto querer quanto efetuar. Por essa razão decidiu Deus aceitar o Teu querer na minha vida, a Tua vontade. Eu não estou aqui porque quero, muito pelo contrário. Mas eu estou aqui porque o Senhor me enviou, eu me coloquei à Tua disposição, estou aqui. Receba o meu louvor, a minha adoração. Abençoa esses irmãos que estão aqui. São mães que estão desnorteadas, que estão desesperadas, não tem mais esperança de um futuro melhor na vida dos seus esposos, na vida dos seus filhos, nas suas próprias vidas. São esposos, ó Deus, que estão desnorteados porque não aprenderam a fazer a Tua vontade. E por não fazer a Tua vontade, acaba, Senhor, se encontrando barreiras praticamente intransponíveis. Mas, Senhor, queremos fazer a Tua vontade. Revela a nós a Tua vontade. Nos dá entendimento através do ensinamento, não da obrigação, mas da entrega para que a Tua vontade seja feita na minha e na nossa vida. Eu sei que a minha família ainda não entendeu, minha esposa não entendeu, meus filhos não entenderam, e muitas vezes, ó Deus,
nos chama de loucos. Mas o Senhor tem garantido, Deus, tudo na nossa vida. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, físicas, mentais e espirituais. Abençoe esses que estão aqui. E através do ensino da Tua palavra, aquilo que o Senhor nos mandou fazer, possam também aprender, crescer e experimentar cada uma de forma particular, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para que sejamos felizes de verdade. Para que sejamos servos do Senhor de verdade. E não parte de um sistema religioso falido, que não tem certeza de nada, uma Babilônia, uma confusão. Só a Tua palavra pode nos trazer segurança. Só a Tua palavra que revela a Tua vontade pode nos colocar na direção correta. Usa meus lábios, usa cada um dos irmãos que estão aqui, nos instruindo na Tua palavra, para que possamos ter certeza, plena confiança, plena fé absoluta, e que a dúvida, ó Deus, seja banida do nosso coração. Porque nós queremos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Abençoa a vida da Raquel, que está preocupada com a segurança. Senhor, pede por livramento. Coloca no coração dela, Pai, que o Senhor nos dá segurança. Independente de qualquer situação, porque a vida pertence ao Senhor. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira, é o Senhor que faz descer a sepultura, é o Senhor que faz tornar a subir dela. É o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece, abaixa e também exalta. É o Senhor que levanta o pobre do pó, como Ana diz no seu cântico, e o faz assentar no trono de glória, que o coloca nas maiores alturas, porque do Senhor são todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, mesmo não entendendo, mas o Senhor é o dono. Do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. Portanto, coloco, ó Deus, a vida da Raquel, a minha vida, como eu tenho colocado todo dia, sob os seus cuidados. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for o nosso pastor, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor estará sempre conosco. E eu agradeço ao Senhor por essa presença constante na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A vontade de Deus. Vamos cantar uma música. Talvez você não entenda o momento que você está passando. Quase que 100% de nós não entendemos o porquê de algo estar acontecendo na nossa vida. Mas Deus sabe exatamente o porquê. É a vontade dele. Qual é a vontade dele? Por que isso? Para que a gente cresça, irmãos. Para que a gente entenda que a vontade de Deus é feita independente da minha vontade. Por essa razão é melhor eu aceitar a vontade de Deus. No início da pandemia morreu um homem presidente de um banco nos Estados Unidos. Pensa num tanto de dinheiro que o homem tem. Aí você fala assim, meu filho morreu porque eu não tinha dinheiro para pagar um bom médico. Meu marido morreu porque eu não tinha dinheiro para pagar um bom médico. Minha esposa morreu. Não, irmão, morreu porque foi a vontade de Deus. Porque o homem tinha dinheiro para jogar fora e morreu. Os homens mais ricos do mundo que têm dinheiro para pagar os melhores médicos morrem também. Os médicos morrem. Quando eu era criança eu achava que médico não morria, não. Olha, coisa de inocência, né? De criança.
Mas depois que eu fiquei adulto, e é isso que nós precisamos crescer espiritualmente, eu entendi que os médicos também morrem. Eu achava que porque eles eram médicos, eles não morriam. Mas morrem, irmãos. Porque a morte é a prova de que nós pecamos. A vontade de Deus vai ser feita, queira eu queira ou não queira. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, tem que aprender, te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, irmãos. E porque Ele é Deus, a vontade dele vai ser feita, queira você ou não. Por essa razão, quando eu me entrego, eu começo a experimentar o melhor de Deus na minha vida. Irmãos, a minha parte é fazer a vontade de Deus. A dele é de me sustentar. A dele é de cuidar de mim. Aproveitando cada oportunidade. Vamos pegar um exemplo aqui de um carro. Quem compra o carro? Não é o dono do carro que compra o carro?
escolhe o carro. Imagina você como um carro desse. Deus te escolheu. Melhor, Deus te fez. Nós compramos, mas Deus fez o carro. Vamos imaginar você como um carro. O carro pode ser novinho, pode custar milhões. Pode ser um Porsche, pode ser uma Ferrari. Esse carro anda sem gasolina, sem álcool, ou sem o combustível dele. O que vale um carro de milhões de dólares sem combustível? Quem vai colocar combustível nele? O dono. Quem vai pagar o combustível? O dono. Coloca combustível no carro e o carro começa a andar. Quem manda? Quem comanda esse carro? O carro se comanda? Imagina o carro, imagina você como um carro desse que foi comprado. Agora o dono coloca gasolina, ou feito ou comprado, e agora o dono coloca o combustível. E agora o carro fala assim, eu quero ir para o sul. O dono do carro, eu quero ir para o sul. E o carro começa a teimar e diz, não, eu quero ir para o outro lado. Eu quero ir para a esquerda. O dono do carro peleja no volante, vira. O carro não obedece, quer ir para a esquerda. O dono do carro quer ir para o norte, mas o carro quer ir para o sul. É assim que acontece? Não, irmãos. O carro não tem direção própria. Tem um volante. O carro tem embreagem. O carro tem freio. O carro tem acelerador. Assim somos nós, nas mãos do Senhor. Quando nós fazemos a vontade de Deus, não fazemos o absurdo de querer andar sozinho. Agora, eu abro o meu coração, porque o homem se rebelou e Deus fez o homem para fazer a sua vontade. Mas Deus não obrigou. Como o carro não anda. Mas o homem, Deus colocou combustível. O Espírito Santo dele na sua vida. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, o combustível. E agora o homem começou a andar. E agora Deus queria tomar a direção desse ser humano. Mas não obrigado, deu liberdade para esse homem. O carro não tem liberdade. Mas Deus deu liberdade para esse homem. Mas ele queria dirigir esse homem. E aí, por causa da liberdade, ele colocou a árvore do bem e do mal. Deu tudo que o homem precisava. O homem não precisava sofrer. O homem não ficava doente. O homem tinha plena alegria. Se ele não tocasse naquela árvore que era uma ordem. Mas agora o homem não fez a vontade de Deus. Tocou aonde não devia. Pegou o que não devia. Que Deus disse para não pegar. Tocou o que Deus disse que não era para tocar. Comeu o que Deus disse que não era para comer. Se envenenou. Não fez a vontade de Deus. Se envenenou. E agora vem a sentença. Agora se vira, porque não dá mais. O banco do carro está sujo. E Deus é santo. A embreagem está suja e Deus é santo, não pode usar o que não é santo. É exclusividade dele, mas agora Satanás sentou no banco. Agora Satanás tomou a direção e sujou tudo. O homem desobedeceu a Deus, a vontade de Deus não foi feita. O homem entregou a direção da sua vida a Satanás. E não dá para ficar dois na mesma direção.
um tem que sair. Agora o homem escolheu colocar Satanás na direção da sua vida e fazer não a vontade de Deus, mas a vontade de Satanás, a desobediência. A vontade de Deus é a obediência, mas ele decidiu desobedecer. Satanás tomou a direção. E agora estraga tudo. É onde ele coloca o dedo sujo dele. Se eu permitir que ele coloque o dedo sujo dele na minha vida, ele apodrece a minha vida. Aí não é mais alegria, tristeza. Aí não é mais esperança, desespero. Tudo que não presta ele traz. Suja o projeto de Deus. Mas Deus fala assim, olha, vou mandar meu filho da semente da mulher, limpo, puro, santo, e vai arrancar esse motorista da direção e vai despejar ele. Mas continua a liberdade total. Eles vão ter escolha, porque eu vou destronar as potestades, os poderes que tomou posse da humanidade, dos seres humanos, que desobedeceu a Deus e não fez a sua vontade. E agora esse carro, fazendo essa analogia, o ser humano com esse carro agora todo lameado, todo sujo, agora navega por milhares de anos. Agora confiando na promessa de que alguém voltaria, de que alguém viria, destronar essas potestades que tomou posse da direção. Agora o coração do homem só sujeira. A ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem destruir quase toda a humanidade, só ficou 8 pessoas. Chega na plenitude dos tempos. Agora esse carro tem combustível. Quem deu combustível? O Senhor. O usurpador não coloca combustível, muito pelo contrário. Ele quer que esse carro bata em algum barranco, caia em alguma ribanceira e destrói esse carro. Esse carro que agora ele está na direção, ele tenta destruir de todas as formas. Milhares de anos ele não desiste de destruir. Mas Deus está mesmo assim, mesmo à distância, preparando o caminho e não deixa isso acontecer pelo amor que ele tem ao homem. Chega o dia, o grande dia, dia da promessa, porque o que Deus promete ele cumpre. E agora ele manda o seu filho, ele se faz filho, ele se faz homem. Quem entregou a direção para Satanás não foi o homem? Não foi Deus, não. Quem entregou a direção da sua vida para Satanás não foi o homem? Não fazendo a vontade de Deus, mas a vontade de Satanás? E agora vem o próprio Deus, se faz carne e vem como filho. Nas mesmas condições de Adão. E agora ele destrona as potestades. Arranca aquele que tomou o lugar de Jesus no banco do carro. Arranca na marra. E agora o carro fica livre. Esse carro sou eu, você. E agora eu passo a pertencer a Deus pela segunda vez. Primeiro por direito de criação, segundo por direito de salvação. Agora eu estou livre para continuar na mesma situação ou deixar Jesus entrar para tomar a direção. Ele nunca tirou o combustível, a vida. Ele deu e só o homem pode abrir mão. Ele permitiu. Te dá saúde todo dia. Te dá força todo dia. Mesmo que você creia nele ou não creia. Mesmo que você use esse combustível para desobedecê-lo, para agradar a Satanás e desagradar a Deus. Mesmo que você use essa vida para não fazer a vontade de Deus, ela é limitada. Mas
Ele continua te sustentando, dando chuva e sol para justos e injustos, para ímpios e aqueles que acreditam nele. Mas agora ele vem como filho e já destronou as potestades. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E como? Seu sangue. Seu sangue te purifica de todo pecado. O sangue limpa, o sangue de Jesus tem um poder infinito. Limpa os bancos, limpa a embreagem, limpa o freio, porque ele não pode dirigir um carro sujo. Pecado que jaz em nós, o mundo jaz no maligno, jaz é morrer, está morrendo no pecado, no mal. Mas quando Jesus entra, ele começa a limpar. Ele limpa e toma direção. E agora a vontade de Deus começa a ser feita nessa vida. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Essa é a prioridade de Deus. Ele não veio para condenar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus. Só o sangue dele pode limpar esse lugar, essa direção que Satanás tomou na nossa vida. Ele destronou e agora está sujo. Aí você vai escolher, você quer continuar fazendo a vontade de Satanás? Ou você quer agora obedecer a Deus? Você quer ser limpo ou quer continuar sujo? Aí ele deu esse direito para a gente escolher. Tudo é voluntário. Aí quando você, com uma oração, você fala, Jesus, eu entendi. Entra na minha vida. Eu sou como esse carro. Limpa tudo, transforma tudo e toma agora a direção. Aí ele entra. É ele que opera tudo em todos. Jamais você conseguirá se limpar. A lei não conseguiu limpar o homem. A lei serviu de um freio para não deixar escolher uma nação e deu a lei, serviu de freios para preservar um povo mais santo, mais puro, para Jesus vir desse povo, para Deus se fazer homem e nascer no meio desse povo. Ninguém tinha lei, só Israel tinha. Mas a lei não tinha poder de salvar. A lei serviu de espelho. Aí agora, você já ouviu essa expressão? Você não se enxerga, não? Para você se enxergar, você tem que ir para frente de um espelho. Você não se enxerga se não for na frente de um espelho. Então a lei mostrou para as pessoas o quanto elas estavam impuras, o quanto estavam sujas, como um espelho. E agora Israel tinha um espelho para olhar. O único povo no mundo que tinha um espelho. Para ver o quanto estava sujo, para ver o quanto estava longe da presença de Deus. Que espelho é esse? A palavra de Deus. Aquilo que Deus escreveu, a vontade de Deus foi sendo escrita na palavra de Deus. Deus foi revelando a sua vontade. E agora como que eu vou saber e fazer a vontade de Deus? Na palavra. Ai, irmãos. Tem live aí que eu não consigo ficar nem um segundo nela. Porque eu entro lá, não tem nada da palavra de Deus, é só enganação de Satanás. Gente, quantas pessoas lá, olha que tem 6 aqui, mas lá tem 500, tem 1000, tem 2000. E a pessoa liga, escuta, fala papai, revela aqui. Ah, meus irmãos, multidões se perdendo, porque não estão olhando no espelho de verdade. Tanta mentira, irmãos. Sentam no trono de Deus querendo ser Deus, dizendo que vai resolver o problema. Papai está falando, papai fala na palavra, meu irmão. Se não for na palavra, não tem papai falando em lugar nenhum.
Papai fala na palavra, a revelação está na palavra. Mas o diabo está te enganando. Enganou Bolsonaro, o último, mais notável. Enganado foi o Bolsonaro. Papai falou comigo que dessa cadeira ninguém te tira. Papai tinha falado mesmo? Se tivesse falado, não tinha saído. Então, irmãos, isso aí é um bom exemplo para a gente. A gente tem que ser um observador da palavra de Deus e um observador do que está acontecendo ao nosso redor. Quebre as músicas, quebre as maldições. Amém. Só Jesus e só a palavra pode quebrar essas maldições. Não tem outro jeito. Então, irmãos, agora, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, agora você coloca Jesus no volante da sua vida. Mas agora você não sabe mais para onde vai. Não sabe mais o que fazer. Jesus disse assim a todo aquele que nasce de novo. Perde totalmente o controle da sua vida. Eu não sei o que eu vou falar, não, irmãos. Mas eu abro a minha boca e deixo Deus falar. Eu não sei o que eu vou falar. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu só estou abrindo a minha boca. Você está trazendo crescimento para você? Eu tenho certeza que sim. É para quem quer, não é para quem pode. Está de graça aqui. Não estou cobrando pix de ninguém, nem Rosinha. Porque é assim que a palavra de Deus me ensina. A salvação não pode ser comprada. Você tem que deixar Deus na direção, porque a vontade dele que tem que ser feita e não a minha. E aonde eu vou entender a vontade dele? Na palavra. Aí na palavra vai existir freio, embreagem, acelerador. Quem vai acelerar? É ele, na palavra. Quem vai debrear? É ele, para não acontecer um acidente. Quem vai pisar no freio? É ele, já pisou na palavra. Então eu preciso obedecer a palavra. Freios, embreagem, acelerador, para eu não me espatifar. Porque se eu tomo a direção da minha vida, eu vou me espatifar. Eu tenho que colocar Jesus na direção. E aí, irmão, combustível é ele que coloca. Ele está na direção e eu tenho que ir para onde ele me manda, não para onde eu quero ir. Porque senão seria normal, o carro toma a direção da sua mão, um carro desobediente, um carro maluco, um carro doido. Então, irmãos, o combustível é ele que dá. Tudo é com ele. Você vê o carro, que nós estamos falando aqui literalmente, quando o carro atrapalha, dá um problema, quem conserta o carro? Quem banca os preços pelo conserto? Quando você fica doente, quem banca o custo médico, o custo hospitalar? É ele. Tudo é dele. Quem conserta? É ele mesmo. Ele fez e ele sabe onde está o defeito. Se eu me permitir, ele na minha vida, ele conserta tudo. Aí ele vai usar outras pessoas. Está me usando aqui para consertar alguma coisa na sua vida. Para mostrar para você que a vontade dele tem que ser feita e não a sua. Você está no caminho errado. Você está na direção da sua vida, tem que se converter. Está indo para o lado errado. Ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida. Então, deixa tudo e priorize Jesus na sua vida e não religião. Aí eu vou estar junto, como eu falei aqui no início. Eu vou lá no culto da minha congregação para ver quem está adorando assim, o assado, para olhar como alguém está adorando. Presta atenção, eu estou lá filmando. Assim como Deus está filmando a nossa vida, eu estou filmando. Estou vendo tudo que está acontecendo. Mas eu não estou ali para corrigir culto de ninguém. Eu estou ali para fazer o que Deus me mandou fazer. Estou ali
levando você para dentro de um templo. Já que tem tantos tempos que você não vai, eu estou ali para te dar a oportunidade de entender o que é comunhão, o que é adoração. É união, é perdão, é não julgamento, é não ficar olhando para a vida do outro. Preste o seu culto. Deus está assistindo o culto de cada um ali e Ele está avaliando com a sua câmera, não sou eu. Eu estou ali para ajudar você, para levar você para dentro de uma congregação. Para você ver o quanto é gostoso. Aí quando eu saio da Band de Fora, eu coloquei um vídeo aí. Porque eu não estou lá julgando ninguém, porque eu não estou lá para avaliar culto de ninguém, porque já tem alguém que está avaliando. Quando eu saio da Band de Fora, eu tenho capacidade de amar todos, de brincar com todos. Aonde há comunhão, há liberdade, irmãos. Não tem um padrão pré-definido. Não, cada um pode ser ele mesmo. Não tem carros de todas as cores? Não tem carros de todas as marcas? Uns mais caros, outros mais baratos? Do Fusca até a Ferrari? Então, na igreja tem também. Mas Deus ama todos iguais. E aí para fazer a vontade de Deus, eu preciso amar a todos de maneira igual. Quem é que está perto de mim? Meu próximo. Então, eu tenho que ter liberdade para amar, para brincar, para conversar. E todos eles são livres. Liberdade total, irmãos. Não é libertinagem, tá? Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Libertinagem, você pode ser o que você quiser ser. Liberdade é você ser o que Deus fez de você. É você não ser um hipócrita. É você ter liberdade para se mostrar e não precisar ficar debaixo de uma capa para as pessoas avaliar você e ver se você está perfeito ou não. Não. Já pensou? Você chega no estacionamento, está lotado de carros, todo tipo. Será que um carro está avaliando o outro? Não, porque ele não tem vida própria. Ele está sob direção. Então nós também não podemos ter vida própria. E para eu não ter vida própria, eu tenho que fazer a vontade de Deus e entender que eu sou alguém criado por Deus e preciso da direção dele na minha vida. Mas não era assim na minha vida. Eu tive que aprender. Estamos aqui para aprender.